A festa da transfiguração do Senhor é a antecipação do esplendor da vida divina que há em Jesus e que contemplamos de modo pleno e perfeito em sua Páscoa. Que a celebração desses mistérios nos faça crescer na fé e na intimidade com o Senhor. E iniciemos com alegria cantando o número 686. 686. E a voz do Pai se fez ouvir. Este é o meu Filho muito amado, no qual eu coloquei todo o meu amor. Escutai. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus que é o nosso Pai, com a força e o poder de seu Espírito, estejam sempre com vocês. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E nos reúne no amor de Cristo. E vamos pedir perdão a Deus, porque nem sempre se realiza o que acabamos de ouvir nesta antífona de entrada. E mesmo que imploremos, deixa a luz do céu entrar, está dizendo que cada um tem que abrir o seu coração. Deus nunca vai entrar no mar. Como eu falei, Deus nunca vai forçar ninguém a assumir uma vocação, seja a vida consagrada, matrimonial, de leigos, de serviço de Deus. Cada um tem que responder. Mas como responder? Porque muita gente diz, eu não sei para isso, eu não me quero para mim. Mas não se perguntou para ele. Quem falou isso para ti? Tem gente questionando. Ninguém na igreja é hóspede, turista. Todos temos um trabalho a fazer. E vamos ouvir no Evangelho de novo esta palavra. Este é meu filho. De quem está falando? É Jesus. Ele é o meu querido, meu amado. Escutem o que ele lhes disser. Pelas vezes em que nós escutamos Jesus, escutamos ídolos da economia, da política, da moda, de tudo, influencer, como se chama hoje em dia. Escutamos fofoca, fake news, todo, e nos esquecemos de ir à voz dele, que está na Bíblia. Por isso acusamos de nossa família, isso é a igreja. Não, vamos falando disso, falando do outro. Por quê? Porque nós escutamos de Jesus. Jesus o mandou. Por isso, meus irmãos, humildes, vamos reconhecer que somos pecadores, que precisamos da misericórdia de Deus e da sua graça. para escutar a sua palavra.
Tu és o caminho, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Tu és a verdade, Cristo tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Tu és a vida verdadeira, Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Deus de bondade infinita, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. A igreja celebra a festa hoje, a transfiguração do Senhor. Esta festa, aliás, esta leitura, nós rezamos todos os anos no tempo da Quaresma. O segundo domingo da Quaresma é a transfiguração do Senhor. Mas hoje tem uma festa especial. Por quê? Porque fala de vida. Fala de vida eterna. E hoje se completa 80 anos da primeira bomba atômica nuclear que os Estados Unidos lançou sobre Hiroshima. 2 dias depois será em Nagasaki. Mais de 200.000 pessoas morreram na hora, nas 2 cidades. É como perder toda a Blumenau. E o que morreram depois de uma radiação. E 80 anos depois, ainda não aprendemos. E todos ameaçam. Americano, russo, Irã, Israel, Coreia do Norte, cada um armado pelos dentes. Não aprendemos o sofrimento humano. Queremos destruir. Os poderosos querem destruir a terra. Então, como vamos fazer? Como ontem escutamos no Evangelho de Jesus a Pedro: homem fraco na fé, por que não miraste? Coragem, sou eu. Vamos agradecer e louvar a Deus, porque a nossa vida não tem um destino final no cemitério. Mesmo que esse final chegue através da vontade humana, Deus nos recolherá, porque Ele é vencedor. E tem milhares de pessoas no mundo inteiro, voluntários, que rezam, que lutam, que procuram encontrar harmonia, perdão e paz. Por isso vamos glorificar a Deus com o nosso canto. Glória a Deus.
Pedimos a Deus, então, por estes povos em guerra. Pedimos a conversão dos poderosos deste mundo, que só sabem fabricar morte e fome, fanatismo utilizando armas do diabo. Mas vamos agradecer pela nossa vida, a vida de tantos irmãos. Hoje agradecemos pela vida de Paulo Augusto, aniversário do nascimento, mas também o 7º dia ou um ano do nascimento de alguns irmãos no céu, o nascimento de Virgínia, que já não tem data de vencimento. Alice, Gabriela, Alceu, Gabriela e todos os nossos seres queridos, unimos a oração da Igreja. Ó Deus, na gloriosa transfiguração de nosso Filho unigênito, confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias e mostraste de modo admirável a plenitude da nossa adoção de filhos. Concedei a nós, vossos servos e servas, que, ouvindo a voz do vosso próprio Filho amado, mereçamos ter parte em sua herança. Ele que é Deus, e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Leitura da profecia de Daniel. Eu continuava olhando, até que foram colocados os tronos e um ancião de muitos dias aí no lugar. Sua veste era branca como neve, e os cabelos da cabeça como lambuja. Seu trono eram chamas de fogo, e as rodas do trono como fogo em brasa. Derramava-se aí um rio de fogo que nascia diante dele. Serviam milhares e milhares, e milhões assistiam no trono. Foi instalado o tribunal, e os livros foram abertos. Continuei insistindo na visão noturna, e eis que entre as nuvens do céu vinha um como filho de homem, aproximando-se do ancião de muitos dias, e foi conduzido à sua presença. Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e línguas o serviram. Seu poder é um poder eterno, que não lhe será tirado. Seu reino, um reino que não se dissolverá. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo. Deus é rei, exulte a terra de alegria, e as ilhas numerosas rejubem. Treva e nuvem o rodeiam o seu trono, que se apoia na justiça e no direito. Deus é Rei, é o Altíssimo, muito acima do universo.
As montanhas se derretem como cera ante a face do Senhor de toda a terra. E assim proclama o céu sua justiça. Todos os povos podem ver a sua glória. Deus é o Altíssimo, muito acima do universo. Porque vós sois o Altíssimo, Senhor, muito acima do universo que criastes, e de muitos superai todos os deuses. Deus é Rei. Eis meu filho muito amado, ministerialmente escutai todos vós. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João, seu irmão, e os levou a um lugar à parte sobre uma alta montanha, e foi transfigurado diante deles. O seu rosto brilhou como o sol, e as suas roupas ficaram brancas como a luz. Nisto, apareceram-lhe Moisés e Elias, conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse: Senhor, é bom ficarmos aqui. Se queres, vou fazer aqui 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro ainda estava falando quando uma nuvem luminosa os cobriu com sua sombra. E da nuvem uma voz dizia: Este é o meu filho amado, no qual eu pus todo o meu agrado. Escutai-o. Quando ouviram isto, os discípulos ficaram muito assustados e caíram com o rosto em terra. Jesus se aproximou, tocou neles e disse: Levantai-vos e não tenhais medo. Os discípulos ergueram os olhos e não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus. Quando desciam da montanha, Jesus ordenou-lhes: Não conteis a ninguém esta visão, até que o Filho do Homem tenha ressuscitado dos mortos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos, os 3 evangelistas, Mateus, Marcos e Lucas, nos falam deste fato. Hoje, em realidade, eu fiz o de Mateus, proclamei o Mateus, o que ilustra um pouco melhor. Os outros, mais ou menos, palavra mais, palavra menos, narram o mesmo fato. Hoje, por estarmos no ano de Lucas, teria que ser o Evangelho de Lucas. Mas a
narrativa é igual que você vai encontrar na sua Bíblia. Mas por que esta festa, ou esta palavra, ou este fato, que já celebramos dentro da Quaresma, tem uma festa especial? E esta festa especial se desprende da ressurreição de Jesus. Porque esta cena na Montanha Santa é um antecipo do que ia acontecer com Jesus. E eu não sou como um destino de glória. Nós estamos indo para lá. Mesmo que o nosso corpo se desfigurará com a morte. E hoje em dia vemos tantos rostos de nossos jovens e irmãos desfigurados pela droga, pela fome, mutilados, feridos, mulheres violentadas. Este evangelho me levou diretamente a esse rapaz que era jogador de basquete e que deu 60 socos a sua namorada, supostamente namorada, porque se assim trata uma namorada, como será que vai tratar um sem vergonha no elevador? Desfigurou todo o rosto. Quantas reconstituições precisarão para ver se recupera? E o médico já disse, não ficará com sequela. O homem que me disse que me amava, me disse que desfigurou. A humanidade está desfigurada pela maldade. Adolescente que mata seus pais e diz que não está arrependido. Adolescente que mata a sua menina para se vingar do pai da menina de 4 anos. Se olharmos toda essa situação, a gente se desespera, porque desesperar significa não ter uma esperança. Que vai ser o próximo? O que vai acontecer depois? E se os poderosos falam de paz, os grandes deste mundo falam de Deus, de que Deus nos fala? O Deus do povo que coloca no seu dinheiro. Nós cremos em Deus. E o que mandou explodir a primeira bomba nuclear. E agora eles falam de paz, armaram teus dentes, e nós acreditamos, e vestimos a bandeira, e defendemos inclusive. Somos tão ridículos, porque não escutamos o Senhor. Aqui não é escutar ideologia, aqui não é escutar nacionalismo, aqui é dar ouvido a Jesus, que nos disse que temos que nos amar. E não é qualquer um que nos fala, é o Filho de Deus. Meus irmãos, 2 vezes Deus fala no Novo Testamento. No Antigo Testamento, isso é a primeira parte da Bíblia, estão marcados e, como dizer, simbolizados por 2 pessoas. Moisés, o grande libertador do povo da escravidão do Egito, e o legislador de quem recebeu o povo judeu a primeira aliança, as tábuas da lei, os 10 mandamentos que nós conhecemos. E Elias
representa todos os profetas que nós temos aí: Isaías, Jeremias, Ezequiel. Todos eles se simbolizaram por este grandíssimo homem que é Elias. Tal é que na crença da religião judaica, o dia do Senhor, isto é que nós chamamos de juízo final, o fim do mundo, terá que vir antes do dia novo, isto é, a palavra de Deus. Só que a palavra de Deus veio e ele continua esperando até agora. Nós somos felizes porque já colhemos a palavra de Deus, que é o próprio Jesus. E para poder plasmar isso, acontece um fato extraordinário. Jesus tinha anunciado, se vocês forem na sua Bíblia, e antes desta leitura, antes deste capítulo, vocês vão encontrar que Jesus vai falar: gente, galera, estamos indo para Jerusalém, na capital, onde os três poderes se unirão e vão me condenar à morte e me matarão na cruz. Vocês se lembram que Pedro pegou Jesus no braço e disse: isso não vai acontecer contigo, Senhor. Ele recebeu de Jesus o chão de orelha. Vai atrás de mim, Pedro. Isso significa: vai atrás, Satanás, sai daqui. Satanás significa pedra de tropeço, aquele que me faz cair na tentação. Isto é, Pedro se tornou um instrumento para dizer a Jesus: foge da cruz, nada de dor. Só que Pedro, o que estava na sua intenção? Na sua intenção é poupar o resto dos 11 que ficaram murchos. Porque quando a gente começa a falar de doença e de morte no carro, a gente fica desesperado porque pensa que aquela dorzinha que eu tenho aqui é também muito bom. Não é assim que acontece. Falar de doença e falar de morte em seguida nos produz uma ansiedade. Quando falamos de mim, quando cantamos parabéns, vamos saber tanto uma euforia que apagar a vela, sim, quando tem morte. Mas falar de morte, esses 12 apóstolos, eles acreditavam que Jesus era o libertador, que ia vir libertar, tirar o poder da tirania romana, o poder da economia de morte de Herodes e ao poder opressor da religião judaica. E ele fala que vai morrer na cruz. Então, para dizer para o povo e para dizermos: não tenham medo da morte, a morte vai chegar. De alguma maneira, porque nós somos mortais, nós não somos imortais. Nós vamos morrer como todo ser vivo na terra. Então leva os três coordenadores do grupo, Pedro, Tiago e o seu irmão João, foram da montanha alta que para a religião judaica é o lugar onde Deus desce para falar. E diante deles mostra a sua glória. Isto é, não é o rosto desfigurado, ensanguentado, torturado, estraçalhado, o rosto de Deus, mas é um rosto de luz. Por isso a primeira leitura, Daniel nos fala desta visão. Ele antevê o que espera. Isso é um presente de Deus
estaremos no final de nossos falecidos e vamos dizer: dai-lhe, Senhor, descanso eterno. E nós vamos responder: e a luz perpétua o ilumine. O que é essa luz perpétua? A luz de Jesus, aquilo que brilhou no Monte Tabor, que diz ali que foi a transfiguração, antecipando a vitória sobre a morte. Por isso colocado aqui, para nós dizer: meus filhos, não tenham medo, a morte foi vencida, vocês foram feitos para ressuscitar, para viver transfigurado na glória de Deus. Mas para isso que vamos fazer? Porque não veio assim só porque veio. Então na Bíblia nós temos no Novo Testamento 2 vezes que Deus fala. Deus Pai. Primeiro falou no batismo do Rio Jordão, mas Ele falou com seu Filho: Tu és meu Filho muito amado. Falou: em ti eu me realizo. Essa voz escutou só João Batista, os outros não escutaram. Mas Jesus acolheu essa palavra. Ele é o Filho de Deus. Agora essa voz já não é mais para Jesus. A transfiguração de Jesus não é para Jesus, é para nós, para acreditar. Por isso Ele aparece na nuvem, é a maneira como Deus se manifestava. E estava ali Moisés e Elias para dizer: o Antigo Testamento, o que o povo judeu esperava, se realiza todo em Jesus. E então diz: ele está falando para Pedro, Tiago e João, e para todos nós que estamos aqui hoje: este é meu Filho muito amado, escutai. Este é o nosso poder, escutar Jesus. Nos custa muito, porque queremos nos escutar a nós mesmos, nossos rostos, teimosia, nossos fanatismos e interesses mesquinhos. É impossível, nesta coragem de palavra, neste palavreiro, é muito difícil escutar. E mais ainda, que agora a gente fala da revelação. Antes de ser respeitado, no ônibus não vai falar com alguém. Eu quero ir de ônibus, escuta a pessoa falar coisa íntima, inclusive por celular e aos gritos. Na rua, e falando assim: como é que vamos silenciar para ouvir a voz de Jesus? Meus irmãos, quando esta festa cai no domingo, esta aqui tem uma segunda leitura, e que é belíssima. Jesus morreu na cruz, ressuscitou, se apareceu aos apóstolos, veio o Pentecostes do Espírito Santo, e se formaram as comunidades. E a comunidade do apóstolo São Pedro escreve o que escutou de Pedro. Caríssimo, diz ele, está na segunda carta de São Pedro, se você quiser ler a sua Bíblia depois, no capítulo 1. Caríssimo, não foi seguindo fábulas argumentos inventadas que vos demos a conhecer o poder e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sim por termos sido testemunhos oculares da sua majestade. Isto é, não é uma invenção de nenhuma igreja. Jesus não é história da Disney, de Hollywood, não é filme para poder enganar o povo, como dizem alguns que não acreditam em Deus, que são anti-clerical, anti-eclesial, anti-igreja. Ataca a igreja porque inventou tudo isso. 2000 anos tem esta página. E é Pedro que fala:
este é meu filho bem amado, no qual ponho o meu bem-querer. Por isso que é festa, porque é uma garantia de que aquele fato aconteceu e de que Jesus não é apenas o filho da Dona Maria e São José de Nazaré, mas é o filho primogênito de Deus. E nós escutamos poucas coisas. Esta, porque está na Bíblia. E no dia do nosso batismo, quando a água, gotinha de água cai sobre a cabeça da criança, no coração da criança, e se papai, mamãe e padrinho se preocupassem mesmo com fotografia e filmagem, poderia escutar dizendo à criança: Fulaninho, tu és meu filho, em ti eu lhe realizo como pai. A grandiosidade em cada batismo nosso, escuta, no dia do nosso batismo, nós também. Ele também falou: tu és meu filho. Mas ao longo do ano, ele grita para nós para escutar Jesus, porque só ele tem palavra de vida eterna. Jesus, Deus insiste que nós temos que escutar. Só que nós tantas vezes repetimos nas nossas preces: Senhor, escutai a nossa prece. Certeza que Ele escuta quando pedimos bem. E se Ele demora, é porque ainda não é a hora. Por isso, meus irmãos, vamos apresentar, irmãs e irmãos, na festa da transfiguração do Senhor, elevemos ao Pai glórias as nossas preces, rezando: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, transfigurai a vossa igreja, para que ela seja sempre sinal eficaz de vossa graça e vossa paz no mundo, nós vos pedimos. Senhor, transfigurai o coração dos líderes mundiais, para que sejam agentes promotores do cuidado com o planeta e zelem pela paz e harmonia entre os povos e as nações, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, transfigurai o coração humano, para que se afaste toda ambição desmedida e sede de poder ser sentido, e volte sempre a olhar para o próximo com misericórdia e compaixão, nós vos pedimos. Senhor, atendei a nossa prece. No silêncio, apresentemos ao Senhor que esta palavra eleva a pedida. Acreditar, escutar Jesus. Mas, Padre, o que tenho que escutar dele? Ele nos falou um único mandamento. Antes de ir na cruz, ele disse: eu vos dou um novo mandamento, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Isto é, até dar a vida. Aqui está. Por isso que não queremos escutar. Temos medo da morte. Mas a morte foi vencida. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude. Situações difíceis na casa de você e na família de vocês. Nosso Senhor desfigurado pela fome, pela droga, pela criminalidade, pelo fanatismo.
Atendei, ó Deus, nosso Pai, as nossas orações. Em nome de Jesus Cristo, nosso Filho e Senhor nosso, que vive e reina para sempre. Amém. E vamos apresentar agora a nossa oferenda, a nossa partilha. Do pouco, do muito que tenhamos, apresentemos cantando. Número 205 do livro. Muitos grãos de trigo se tornaram hoje são teu corpo, sei comunhão. Muitos grãos de trigo se tornaram. Toma, Senhor, nossa direção, para mudar e fruição. Toma, Senhor, nossa direção, para mudar e muitos cachos se tornaram hoje são teu sangue, força no caminho. Muitos cachos se tornaram. Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Recebamos, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a sua santa igreja. Senhor, santificai os dons que apresentamos na gloriosa transfiguração do vosso Filho unigênito, e purificai-nos das manchas do pecado com o esplendor de sua luz. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é digno e justo. É nosso dever e salvação darmos graças sempre e em todo lugar. Senhor, Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo, Senhor nosso. Perante testemunhas escolhidas, Ele manifestou a sua glória e fez resplandecer no mais claro brilho seu corpo igual ao nosso, para tirar do coração dos discípulos o escândalo da cruz. Desse modo, brilhou primeiro na cabeça da igreja o esplendor que iria refulgir em todos os membros de seu corpo. Por isso, com as forças celestiais, o celebramos sempre aqui na terra e proclamamos sem cessar a vossa grandeza, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas,
porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessai de reunir para vós o povo que vos oferece de toda parte, no nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Por isso, ó Pai, nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se torne o corpo e o sangue de vosso Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos mandou celebrar estes mistérios. Enviai vosso Espírito Santo. Na noite em que ia ser entregue, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ainda cedo, ele tomou o cálice em suas mãos, pronunciou a bênção de ação de graças e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, o memorial da paixão redentora do vosso Filho, da sua gloriosa ressurreição e ascensão ao céu, enquanto esperamos sua nova vida, nós nos oferecemos em ação de graça este sacrifício vivo e santo. Aceitai, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oração da vossa Igreja e reconhecei nela o sacrifício que nos reconciliou convosco. Concedei que, alimentando-nos do corpo e o sangue do vosso Filho, repletos do Espírito Santo, nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. O Espírito nos una num só corpo. Que o mesmo Espírito faça de nós uma eterna oferenda para alcançarmos a herança dos vossos eleitos. A Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos santos apóstolos e gloriosos mártires, e todos os santos que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. Nós vos suplicamos, Senhor, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação do mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja que caminha neste mundo. Com o vosso servo Papa Leão, o nosso Bispo Rafael, com os bispos do mundo inteiro, os presbíteros e diáconos, os outros ministros e o povo por vós redimido, atendei propício às preces desta família que reunistes em vossa presença. Reconduzi a vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida. Alice, Gabriela, Alceu, Gabriel Antônio e todos os nossos seres queridos que queremos lembrá-los agora no silêncio da nossa saudade.
E se todos os que morreram na vossa amizade, unidos a eles, esperamos também nós, saciados eternamente da vossa glória, por Cristo Senhor nosso, por Ele dais ao mundo todo bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a nós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos. Este é meu filho, diz a voz do Pai, enquanto a nuvem, símbolo do Espírito, cobre. Os apóstolos estão comendo, mas primeiro, diante daquela visão, ele queria se instalar ali, fazer um acampamento lá. Então, pequenino, Senhor, para que vamos ir lá embaixo? Porque lá vamos enfrentar a dificuldade. Como dizer, fugir até quando eu estou aqui. Vou ficar aqui, que está tão bonito aqui. Jesus disse, não tenho medo. Vamos descer. Temos que enfrentar. Porque as tormentas, os tormentos, porque sabemos que Ele está conosco. Por isso que Ele nos ensinou a dizer a papai, papai, faça-se a tua vontade. Ele primeiro rezou, ele primeiro obedeceu. No Getsemane, no Horto das Oliveiras, com lágrimas de sangue de São Lucas, pediu ao Pai, papai, se for possível, tira de mim a cruz, mas seja feita o que tu queres. Lá vai ele, na sexta-feira, caminho ao Calvário, mas não ficou na cruz, Ele está vivo. Sobre nos altar, o pão vivo descido do céu. Por isso, vamos dizer primeiro, papai, seja feita a tua vontade. A vontade dele, escutar seu filho. Segundo, dai-nos o pão. E vamos fazer este gesto, eu proponho para você. Primeiro, papai, para poder fazer a tua vontade, precisamos da tua força. E como criança que quer colo, levantaremos nossas mãos para o alto. Na segunda parte, como criança também pede comida. Estenda a mão. Segunda parte, dá-nos o pão. O pão da coragem, o pão do amor, o pão da liberdade. Rezemos com amor e confiança, como o Senhor nos ensina. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos fez ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto aguardamos a feliz esperança e a vinda do nosso Salvador, Jesus Cristo. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos, eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas afeta a mim a vossa igreja. Dai-lhe segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre com você.
tempo de silêncio. E vamos fazer com um gesto, a mão no peito, inclinando a cabeça. E vamos pedir, unir-nos ao sofrimento de toda a família e familiares desses irmãos nossos que faz 80 anos perderam todos os familiares. O povo do Japão, Hiroshima e Nagasaki. Naquele então se falava nunca mais da guerra, mas vamos também guardar silêncio pelos milhares de pessoas mortas na Ucrânia, do lado russo, principalmente a Palestina, crianças traçadas, procurando pão, e do lado de Israel. Tantas outras guerras, 13 países estão em guerra neste momento. Suplicamos a paz que o Senhor pode nos dar. E foi Jesus na cruz que nos deu a paz. Por isso proclamamos: Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tenha piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. e a voz Pai, este é o Filho muito amado, escutai-o. E a igreja proclama: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Canto de comunhão 348 do livro.
Quando Cristo se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois só veremos como Ele é. Oremos. Senhor, nós nos pedimos, o alimento celeste que recebemos nos transforme na imagem de Cristo, cujo esplendor quiseste revelar na sua gloriosa transfiguração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, e vamos pedir a nossa mamãe, ela acredita. Por isso, no Gólgota, ao pegar o nosso filho, não se desespere. Espero que se cumpra a palavra do Filho. Escutou seu filho tantas vezes e diz a Bíblia, e Maria guardava todo no seu coração. É o lugar da palavra, é o lugar da esperança. Por isso vamos pedir, agradecer primeiro a vida de Paulo Augusto. Está bem, Paulo Augusto? Eu não sei de caminho. E cadê o bolo? Você trouxe? Ainda bem, olha, esse aniversário é bom. Mas vamos também, claro, enquanto alguns celebram, outros a saudade branca. Vamos pedir a Deus pela família da Alice e da Gabriela, que são também uma família que morreram nesse acidente. Família de Alceu, de Gabriel Antônio. Maria, o consolo da fé, a certeza de que teu filho venceu a morte. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, Para que sejamos dignos das promessas de Cristo dai-lhe, Senhor, o descanso eterno, e a luz perpétuos e ilumine. que é por nossos irmãos Gabriel Antônio, Alceu, Gabriela e Alice, e todos os falecidos pela misericórdia de Deus, que descansem em paz. Amém. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Ele nos ama. E o seu amor, declarado na montanha sagrada, é também declarado por nós. Se Ele entregou seu Filho amado a morrer na cruz para nos libertar, é porque nós somos a menina dos olhos de Deus. Só este fato tem que encher-nos o coração de alegria, que Ele derrame sobre nós a sua bênção e a sua graça. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E que paz do Senhor nos acompanhe. Graças a Deus. E uma salva de palmas aqui para o nosso aniversariante, né? Agradecendo a Deus por sua vida. E agora em seguida temos uma inauguração da renovação carismática aqui anexa à Catedral, no auditório. Então, se sejam convidados, esperamos por você. Cante final 673.
Vem,